Então, meus queridos alunos do 9º ano, o tema da prova de vocês agora é a zoologia. Lembrando que aqui no 9º ano nós apenas estamos fazendo uma introdução de cada frente, né, que pertence à biologia. E como eu trabalhei com vocês em sala, é muito importante você conhecer o reino animal, né? Ou seja, o reino que agrupa indivíduos que atuam como consumidores em uma cadeia alimentar. Lembra daquele conteúdo que a gente trabalhou no comecinho do ano, das cadeias alimentares, sequência linear na qual o indivíduo serve de alimento para o outro? Sempre se inicia com um organismo que é chamado de produtor, ou seja, pode ser um vegetal, uma cianobactéria, uma alga que produz por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese seu próprio alimento. Só que esse organismo produtor ele vai servir de alimento para um consumidor primário, que vai ser um animal herbívoro, para um consumidor, no caso, né, esse primário pode servir de alimento para um consumidor secundário, o secundário para um terciário, e assim a gente vai construindo uma cadeia alimentar. E os animais eles têm um papel extremamente importante, que é o fato justamente de serem consumidores, ou seja, eles controlam certas populações. É sempre correto a gente pensar que um animal, quando ele é predador, ele controla a população de uma determinada presa. Agora, o que é um animal? Por exemplo, ó, todos os animais, eles são estudados pela zoologia, em que zoo significa animal, logia significa estudo. Agora, para ser um animal, ele tem que obedecer algumas características básicas, como por exemplo, ó, o fato de ser eucarionte. Todo animal ele tem que ter uma célula e dentro dessa célula existe um núcleo armazenando todo o seu material genético. Lembre que ao longo da evolução, né, uma vez que os animais eles derivam dos protozoários, né, que há milhares de anos foram se organizando e formando associações coloniais, posteriormente teciduais, dando origem aos animais mais simples. E sempre os animais eles são eucariontes, são heterotróficos, tem que ter também muitas células, né, uma vez que a maioria dos animais vai formar tecidos, com exceção, é claro, das esponjas do mar, que são os animais mais simples. E aqui no quadro eu coloquei essas características. Todo animal ele tem que ser eucarionte, ou seja, tem que ter núcleo em suas células. Lembra que somente as bactérias é que têm uma estrutura celular muito simples, sendo consideradas então organismos, né, procariontes. Todo animal tem que ser pluricelular, ou seja, os protozoários, um dos motivos para eles não serem considerados organismos animais é justamente isso. O fato de todo protozoário, mesmo tendo um metabolismo animal, ser unicelular, faz com que ele não seja considerado um animal. Ou seja, é uma regra que a gente tem na zoologia de todo animal ter que ser pluricelular. Outra característica também é o fato de todo animal ser heterótrofo, ou seja, como eu estava citando aqui para vocês no começo dessa videoaula, os animais eles são muito importantes numa cadeia alimentar, uma vez que atuam como consumidores, ou seja, consomem matéria orgânica. Agora, se você falar assim, ó, que um animal ele é eucarionte, pluricelular e heterótrofo, e não citar as demais características, você ainda não define um organismo animal. Visto que essas três últimas características são que realmente definem o que é um animal. Por exemplo, ó, todo animal ele tem que ter o corpo com cavidades. Cavidades essas que podem abrigar os órgãos, complexos ou não. Depende, claro, né, da estrutura do animal, da sua complexidade, da sua evolução. Mas os poríferos, até o nosso organismo humano, nós sempre temos cavidades corporais. E essa é uma característica básica dos animais. Todo animal também ele tem que passar por um desenvolvimento embrionário após a fecundação. Desde os animais mais simples até os mais complexos, são liberados espermatozoides e óvulos que, após a fecundação, dão origem a um embrião que pode originar, no caso, né, uma larva se o animal tiver um desenvolvimento indireto, como acontece com alguns peixes, como acontece com muitos invertebrados, ou pode ser um desenvolvimento direto, quando o embrião ele já torna, né, uma forma parecida com o indivíduo adulto. E uma característica básica de todo animal é a simetria corporal, ou seja, os animais têm que ter um organismo que apresenta uma certa simetria, um padrão de organização. E essa simetria, ela pode ser basicamente de dois tipos. Existem animais que têm uma simetria radial, onde existem, né, vários planos simétricos, como ocorre, por exemplo, no caso dos quinidários, como ocorre na maioria dos poríferos, lembrando que alguns poríferos, por serem muito simples, podem ter uma organização muito simples também, sendo considerados animais assimétricos, que não entrariam nessa classificação. Porém, a maioria dos animais ou eles vão ter a simetria radial ou eles terão a simetria bilateral. E nesse caso, quando a gente fala da simetria radial, é quando um animal você pode cortá-lo de várias formas, como no caso de uma água-viva, e sempre você terá lados iguais. E outro detalhe também, normalmente os animais quando têm simetria radial, eles não têm a cefalização, ou seja, não há cabeça, não há concentração dos órgãos nervosos na região anterior do corpo. E isso também faz com que os animais de simetria radial tenham um sistema nervoso, muitas vezes nem tem sistema nervoso, mas tem uma organização nervosa extremamente simples, diferentemente dos animais que têm uma simetria bilateral.
onde um corte sagital, que vai da cabeça até a cauda do animal, divide ele em duas metades que são muito parecidas. Por isso que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Ó. Uma simetria bilateral é aquela em que um plano simétrico divide o corpo do animal em duas metades similares. Normalmente as metades elas não são iguais, mas é apenas a partir desse corte sagital que você consegue obter essas duas metades. Coloquei aqui então alguns filos, né, do reino Metazoa, ou reino animal, ou reino animalia, para vocês verem uma coisa. Por exemplo, ó, no caso dos poríferos, são os animais mais simples. Alguns nem têm simetria corporal, são assimétricos como eu citei. E outros, né, um pouco mais complexos, apresentam a simetria radial. Porém, por terem simetria radial, são organismos extremamente simples. No caso também dos quinidários, águas-vivas, anêmonas, né, corais, são todos animais de simetria radial. Por isso que, tanto em poríferos, quanto quinidários, quanto nos equinodermos, estrelas do mar, ouriço do mar, pepino do mar, bolacha da praia, nenhum desses animais vai apresentar a cabeça, uma vez que eles não têm cefalização, não há concentração de órgãos nervosos na região anterior do corpo, uma vez que eles têm a simetria radial. Agora, os demais animais aqui, ó, por exemplo, os vermes, né, achatados, plateumintos, como as planárias, as tênias, né, que podem atingir grandes comprimentos do intestino humano, sendo parasitas típicos humanos, os nemateumintos também, ou nematóides, como o principal representante a lombriga, ou então as filárias também, os moluscos, como por exemplo caramujos, polvos, lulas e etc., anelídeos, como as minhocas marinhas, as minhocas terrestres, né, as sanguessugas, os artrópodes, onde você tem aqui, ó, insetos, crustáceos, aracnídeos e miriápodas, onde entra a classificação de piolho de cobra, lacraia, e também os cordados, todos esses vão apresentar a simetria bilateral. E é fácil de você identificar, uma vez que todos esses exemplos que eu citei de simetria bilateral, eles apresentam a cefalização, ou seja, a presença de cabeça e, logicamente, de um sistema nervoso muito mais complexo do que dos animais que têm simetria radial. Por exemplo, ó, no caso dos poríferos, nem sistema nervoso eles não tem neurônio, não tem nada do tipo. Né? O papel dos poríferos é filtrar água, removendo oxigênio, nutrientes e depositando as suas excretas. Esse é um modo de vida muito simples que as esponjas do mar têm. No caso dos quinidários, a gente percebe que eles são os primeiros animais a apresentarem neurônios, só que são neurônios difusos pelo corpo, ou seja, não há organização. Estão presentes de uma forma, né, totalmente difusa ao longo de todo o corpo de uma água-viva, por exemplo. No caso dos equinodermos, o sistema nervoso é um pouquinho mais complexo do que no caso dos quinidários, porém é altamente simples também, visto que eles não apresentam a simetria bilateral. Agora, no caso, por exemplo, dos cordados, esse último filo, você pode perceber que nós temos 8 filos de animais invertebrados, ou seja, que não têm vértebras, como por exemplo no caso de porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode e equinodermo. São todos invertebrados. Não tem vértebras cartilaginosas, nem muito menos ósseas. Agora, no caso dos cordados, a maioria é representada por animais que são vertebrados. Tirando apenas esse primeiro exemplo aqui, que são os cordados mais simples, né? Que representam aí o início dessa linhagem. Agora, no caso de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, animais que são cordados e ao mesmo tempo são vertebrados, uma vez que podem ter vértebras que podem ser cartilaginosas ou, na maioria do caso, ósseas. Ok? Muito obrigado, meus queridos!